se vê que esse texto precisa de uma série de considerações, né? Me parece que essa tradução está um pouco imprecisa nos termos, né? Na verdade, as melhores traduções traduzem como carta de separação, escrito de separação, ou nota de repúdio. E a palavra fornicação talvez seja mais bem adaptada com adultério, e não fornicação. Pelo menos na maioria das traduções, isso é. Inclusive na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é um projeto que se preocupa muito com a precisão e com a elegância da linguagem, né? A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que eu tenho citado aqui, porque é uma Bíblia de estudo, que tem notas, etc. Mas eu já vou adiantando que a Bíblia de Jerusalém não nos ajuda nesse texto, porque ela errou feio. Os teólogos que fizeram notas, não a tradução está uma das mais perfeitas, mas as notas dos teólogos erram feio na interpretação dessa passagem, como a tradição ao longo dos tempos errou comumente a respeito dessa passagem, né? A gente tem uma série de imprecisões, de interpretações sobre essa passagem, né? E aqui há uma série de considerações que a gente vai fazer, porque eu já vou começar falando, esse texto, esse item aí do Evangelho de Mateus é um item muito rico, é um item que tem uma série de elementos. Mateus, como a gente falou, é um evangelho escrito por um judeu, portanto é um judeu escrevendo aos seus irmãos de raça, né? O evangelho de Mateus não é um evangelho cronológico, é um evangelho da lei, eu poderia dizer assim, né? É diferente do evangelho de Lucas, que é a narrativa de Maria a Lucas, né? E portanto, da mãe de Jesus contando, por isso que em Lucas tem uma série de elementos da infância de Jesus, da biografia dele, e assim por diante, tem uma certa coerência cronológica. O Evangelho de Mateus não tem nenhuma cronologia, ele pegava e arrumava por temas, parábolas do reino, sermão da montanha, e assim por diante. Então ele dividia por temas. Ninguém vai imaginar que Jesus passava uma semana falando apenas sobre um assunto. Aí no mês que vem ele falava sobre outro assunto. Ninguém vai imaginar isso, né? Não acontecia isso. Ele arrumou porque ele estava conversando com seus irmãos de raça, arrumando inclusive do ponto de vista de comparar Jesus com os antigos profetas, né? E o Evangelho de Mateus tem uma série de referências à lei e à tradição judaica, como mais tarde João vai fazer da mesma forma, só que de uma maneira mais simbólica e mais espiritual, numa linguagem mais mística, né? Então esse trecho de Mateus é rico, tem uma série de referências. Eu ouso dizer que esse talvez seja o trecho mais denso e mais difícil. Não estou me referindo apenas a essa passagem que Kardec recortou, mas todo o capítulo 19 de Mateus é um trecho denso. Eu ouso dizer que a gente, possivelmente, eu vou tentar me esforçar ao máximo para na próxima semana a gente poder ler o texto de Kardec, mas eu não prometo. Talvez na próxima semana a gente não vai ler nada e vai continuar nesse texto de Mateus. Tal é a riqueza e tal a quantidade de informações que a gente tem num texto tão pequeno, onde tem 2 perguntas apenas, feitas a Jesus, né? O capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo já é especial, por 2 características que alguns estudiosos como Wesley Caldeira, Saulo Ribeiro, né, alguns estudiosos perceberam isso, que o Evangelho segundo o Espiritismo tem alguns capítulos que soam diferente, e um deles é o capítulo 22. Porque o capítulo 22 tem algumas características que valem a pena nós colocarmos aqui. Primeiro, quase sempre, ou sempre, Kardec, quando começa um capítulo e cita um trecho do Evangelho, ele não cita um trecho isolado. Ele cita 2, 3, para fazer a confirmação de que aquele tema se repete no Evangelho. Às vezes, inclusive, citando trechos do Antigo Testamento. A gente viu no capítulo 14, por exemplo, honrar pai e mãe, que ele cita um texto de Moisés, do mandamento honrar pai e mãe, e depois cita um texto do Novo Testamento, que Jesus faz referência a esse capítulo, para confirmar que esse tema se repete. Aqui não. Essa já é uma diferença para esse capítulo. Aqui só há um trecho. Uma fala de Jesus escrita por Mateus. A outra característica especial desse capítulo é que não tem mensagem mediúnica. Não tem mensagem dos espíritos. Eu não sei por quê. A gente pode especular aqui. Talvez é porque esse assunto seja nosso e não deles. E que eles não ousaram comentar. Tanto é que quando a gente a gente aborda os temas ligados a casamento, divórcio, sexualidade, na literatura mediúnica contemporânea, os espíritos são muito cuidadosos. A gente vê Emmanuel arriscando falar sobre o tema em vida e sexo e fazendo comentários de maneira muito cuidadosa.
para não induzir as criaturas a tomarem uma ou outra atitude, porque tem muitas temáticas dessa natureza que são de foro íntimo, de consciência individual. E como o Espiritismo é uma doutrina que não é proibitiva, que não é uma doutrina impositiva e dogmática, é uma doutrina esclarecedora, não existe uma cartilha específica a respeito da vida privada. Existe uma orientação moral que cada um vai conseguir viver de acordo com a sua capacidade de amadurecimento, nível de consciência e possibilidade de absorção desses ensinamentos. Então isso é importante a gente comentar aqui. Tanto é que no livro No Mundo Maior, capítulo 11, quando André Luiz abordou sobre sexo, o capítulo chama Sexo, quando ele fala sobre as relações matrimoniais e sexuais de maneira abrangente, há um comentário que Chico Xavier fez dizendo que quando André Luiz psicografou esse capítulo, Emmanuel chamou ele e pediu para que ele suprimisse cerca de 30% do capítulo. Ou seja, o capítulo tinha muito mais coisa. O que a gente lê hoje no Mundo Maior já é algo suprimido por causa dos tabus e preconceitos da época. Foi necessário suprimir, porque os bons espíritos sempre agem com prudência, não com extravagância, com atitude de chocar, porque isso é contraproducente. Então vamos entrar aqui no capítulo. Primeiro, é necessário examinar o texto de acordo com a época, de acordo com os termos da linguagem, as características onde foi dito, porque Jesus, quando falou isso e quando viveu esse episódio, não estava no Brasil do século XXI, onde a lei do divórcio apareceu na década de 70, a adoção do divórcio. Não estava em uma cultura ocidental, estava na antiga Palestina, falando idioma semítico e conversando com seus e com fariseus, como está aí na proposta. Os fariseus foram, abordaram ele e ele então apresenta aí as respostas para as perguntas. É necessário fazer uma digressão aqui da época para a gente entender o que era casamento na época, o que eram relações aí matrimoniais, como se configurava a sociedade patriarcal da antiga Palestina, para a gente entender algumas colocações de Jesus, porque senão vão soar estranhas para nós no tempo atual. Primeiro, é importante entender que havia a instauração da monogamia na época, do ponto de vista legal e do ponto de vista da ideia, mas não era vivida de maneira integral pelo povo. Me parece que obedece o surgimento da monogamia, me parece, aqui é opinião pessoal, o surgimento da monogamia com o surgimento do monoteísmo. Parece que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A ideia da unidade, né? Monogamia, monoteísmo. Né? E isso é interessante a gente pensar. Na prática, no entanto, as coisas nem sempre acontecem dessa forma. Né? O ser humano, às vezes, idealiza uma ética, um paradigma, e até as leis se modificarem, e mesmo as leis se modificando, porque o fato de uma legislação mudar não quer dizer que as pessoas vivam aquilo. Se um legislador agora da legislação brasileira estabelecer uma lei de que todo mundo agora é obrigado a fazer a caridade, isso não vai pegar necessariamente. Porque está escrito numa Constituição, ou está escrito num Código Penal, no Código Civil e assim por diante. Então, o fato de estabelecer uma lei não quer dizer que as criaturas mudem, embora as leis possam educar os povos, é claro. Né? Mas não é assim automático. Então, havia a ideia da monogamia como estado ideal, alguns profetas, mas a grande verdade é que a tradição era muito forte, ainda numa cultura onde havia poligamia. Onde havia, os grandes patriarcas do povo hebreu viveram a poligamia. Abraão viveu a poligamia, Jacó viveu a poligamia e outros. A gente vê os reis, rei Davi, Salomão e assim por diante, né, vivendo a poligamia. Salomão tinha um harém de 700 mulheres, além das suas esposas. Então, você veja que era uma cultura. A gente tem que entender a cultura. Eu vou falar algumas coisas aqui que as mulheres não se chateiem, mas eu estou só traduzindo o que acontecia na época, tá? Para a gente entender o que é que Jesus quis dizer com o que ele falou. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Não havia traição, porque ele pegava um eunuco, ou seja, alguém que foi castrado, para tomar conta do seu harém, justamente por conta dessa paranoia de alguém não se envolver com uma das mulheres dele. Então, havia todo esse sistema patriarcal, uma cultura da época, que era necessário que a gente entenda. A monogamia, no entanto, na prática, era exigida do ponto de vista feminino. A monogamia era esperada pelo gênero feminino. Né? E isso tem desdobramentos muito importantes e muito complexos.
Tanto é que um jurista, eu nem estava com o programário falar isso, mas um jurista suíço, estudioso da família, do matriarcado e do patriarcado, Bachofen, acho que o nome dele é Bachofen, Johann Jakob Bachofen, inclusive é conhecido em alguns especialistas de direito de família, ele pontua e sustenta a ideia de que a monogamia surgiu em função de um movimento a princípio feminino. E ele consegue ter argumentos para isso, que eu não vou entrar porque senão é detalhar demais. Joana de Anjos cita ele no livro Estudos Espíritas, quando examina a questão da família. Mas é interessante que, assim, na prática, a gente via em alguns setores da sociedade a poligamia masculina e a monogamia feminina. Daí porque o adultério era feminino e a mulher era apedrejada. Essa era a ideia. Se o homem conseguisse pagar o dote, ele poderia ter mais de uma mulher. Viver e consociar-se com mais de uma mulher. E isso é comum em várias épocas e tradição. O que significa dizer que o adultério era considerado do ponto de vista só da mulher? Então é uma coisa importante. Por quê? Por quê? Perceba, entenda qual era o raciocínio da época. O raciocínio é o seguinte: o homem pagava o dote, a família ou a própria noiva, né? Esse dote aí tem em várias culturas, né? Em algumas culturas é a família da noiva que paga o dote ao marido, é o futuro marido, e tem uma série de argumentos, eu não vou entrar porque senão a gente vai se estender demais. Mas assim, na época do judaísmo antigo, tudo indica que o noivo é que pagava o dote, a família ou a própria noiva, e com isso, se ele tivesse condições materiais financeiras, ele podia ter várias mulheres. Então, mas aí ele assumia o compromisso com a família e com a própria mulher de ampará-la materialmente, porque era uma sociedade patriarcal, o poder econômico estava concentrado nos homens. Então ele assumia esse compromisso e a partir de então o adultério era feminino. Por quê? Porque como ela era considerada propriedade dele, ele comprou. A mulher ter alguma coisa com outra pessoa era considerado furto, roubo de propriedade, porque era um objeto, era patrimônio dele. É sério. Eu sei que parece esquisito para a cultura nossa, mas é importante a gente entender todos esses meandros. Eu nem comecei ainda. Ainda tem umas coisas, mas vai melhorar quando a gente chega na fala de Jesus, né? Então, existia isso. Dá para perceber que a mulher era hipossuficiente, para usar um termo, né, elegante, era hipossuficiente, era a parte vulnerável, a parte frágil, né? E, portanto, havia, a cultura da carta de repúdio, da carta de divórcio ou de separação, que é o termo mais apropriado, né? Ou escrito de separação, como algumas traduções, e a mulher despedida era desamparada. Ou caía na prostituição, ou vivia um grande problema, porque era, de alguma forma, objeto de uma relação com outro homem, seja uma relação na calada da noite clandestina, porque esse homem já tinha algum compromisso, isso gerava algum problema, e ela era agora considerada também objeto de furto do marido de uma outra mulher, veja que problema. Ou então era incorporada a uma vinculação que ideal seria monogâmica, se tornaria poligâmica. E, comumente, era apedrejada. Não era apedrejada quando o homem a despedia, porque aí não era adultério, né? Não era considerado adultério, era o homem que a despediu. Mas assim ela ficava desamparada. Desamparada materialmente, desamparada em todos os sentidos considerados, né? E nesse sentido ela não era apedrejada, mas aí ela ficava sob as condições difíceis de um amparo masculino e gerando perturbações em outros lares e, às vezes, em uma situação perturbadora em outros consórcios, em outros matrimônios. Veja que coisa complicada. Onde é que entra a carta de despedida? Moisés foi muito sábio, porque a carta de despedida já é uma evolução. Creia, porque antes era pior. Pior para a mulher. O que é que Moisés fez? Quando Moisés estabelece a carta de despedida, era uma forma do homem, quando não quisesse o relacionamento, veja que é sempre algo do lado masculino, né? Injustamente do lado masculino. O homem chamava a esposa, acertava as contas com ela, assumia socialmente que aquele casamento não existia mais, o que era muito mais digno, porque antes era clandestino, aquela mulher socialmente era vista ligada àquele marido,
Não se sabia, ao se relacionar com outro, era mal vista e era apedrejada. Ao se assumir publicamente uma separação, dava dignidade à separação. Porque, meus amigos, esse texto de Mateus não é sobre se é ou não bom o divórcio. Muita gente lê esse texto achando que o texto é se o divórcio é para ser feito ou não. Não, o divórcio já existia. A separação existia, as pessoas se separavam. A questão proposta por Jesus não é se é para ser feito o divórcio ou não. A questão não está aí. Então, mas a carta de repúdio, a carta de despedida, a questão em torno que os fariseus fazem para Jesus é em torno da carta de despedida. É em cima disso. Por quê? Porque os fariseus estão citando um trecho do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4, quando Moisés diz assim: não se aborreçam com os termos, porque são os termos do Antigo Testamento, tá? Eu até suprimi algumas partes, a continuação, para se colocar só o essencial. Versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar uma coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer uma carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher. O que é que esse texto quer dizer aqui? É uma evolução muito boa, porque no passado era muito cruel. Era uma carta onde se assumia a separação para a sociedade, assumia que aquele relacionamento não existia mais, acertava as contas, isso é, partindo do ser masculino, o dote que foi encaminhado à família ou foi encaminhado a ela e que ele guardava, ele agora acertava com ela, porque o dote era uma espécie de guardado financeiro, né? Uma espécie de recolhimento financeiro para, naquele momento, ser a reserva financeira para ser dada a ela, para que ela pudesse ali ter alguma condição de levar adiante, ter algum recurso para não sair desamparada. Então o dote também servia para isso. Então veja que já era uma evolução. Só que no versículo 4 diz assim, que o primeiro homem que despediu e ela foi para o outro, e ele se casou, e depois esse segundo deu uma carta de despedida, o primeiro que despediu antes não pode tomar ela como mulher. O que é que Moisés queria dizer isso? Havia uma banalização das relações. Os relacionamentos matrimoniais, os casamentos, a gente vê isso, Emmanuel cita isso na obra dele, Corinto, a cidade de Estevão e de Abigail, havia se prostituído nas relações matrimoniais. Havia uma banalização. O que é que acontecia? Essa coisa de ida e volta. Então o homem desposava, depois o primeiro marido aí queria, aí gerava conflito e gerava morte. Então, e ao mesmo tempo, Moisés estabeleceu uma lei para moralizar um pouco mais. É como se dissesse assim, você é homem que quer dar a carta de despedida à sua mulher, se você quiser dar, dê. Agora não tem volta não, viu? Se sentir saudade dela, se quiser retomar, não tem jeito. Então isso já era uma evolução. Já era uma evolução para o sistema injusto, né? A legislação da época. Então isso é importante a gente considerar. Agora vamos para o texto do Evangelho. O texto do tudo isso eu nem entrei no texto do Evangelho. Por isso que eu estou dizendo que o negócio é sério. O texto do Evangelho começa dizendo que os fariseus chegaram a Jesus para o tentar. Várias vezes você vai observar isso no Evangelho. Tanto na Bíblia de Jerusalém, quanto na tradução de Haroldo Dutra Dias, você vai ver uma nota dizendo que o tentar aí não é apenas provocar. Essa é uma expressão utilizada pelo idioma hebraico antigo para dizer o seguinte, o tentar, chamar alguém para... E o tentar era uma espécie de debate sofisticado. O que o texto do Evangelho está dizendo é que ali era uma conversa de mestres da lei. O diálogo de Jesus com os fariseus não é um diálogo banal. Era entre pessoas que conheciam grandemente a lei, o Torá, a tradição, os mandamentos. Então, quando você vê os fariseus chegaram perto dele para o tentar, não era só para provocar. Era para propor um debate hermenêutico teológico. Em cima da hermenêutica textual. Então, era um debate sofisticado. É como se você estivesse diante de ministros do Supremo Tribunal Federal,
discutindo uma questão forte e difícil para a justiça, para a legislação. Eram pessoas bastante entendidas do ordenamento jurídico da época. Essa era a ideia. Essas pessoas estavam propondo um debate desse com Jesus. Então, isso é interessante. O colóquio, portanto, era sobre a lei. E aí você pergunta, Flávio, se a questão não era... A pergunta e o debate não era sobre o divórcio é bom ou não era bom. Sobre o que era. Não era se era possível, se era factível, se era correto divorciar-se ou não. Porque as pessoas se divorciavam. As pessoas se separavam na era. O segredo dessa passagem, que para mim é o trecho mais importante, era por qualquer motivo. A pergunta que os fariseus fazem é isso. Senhor, é lícito despedir ou dar carta de separação a uma mulher por qualquer motivo? Ou seja, os fariseus estavam querendo saber por qual motivo era lícito se separar. Veja que a coisa é profunda, é sofisticada. E aqui é importante frisar o que Carlos Pastorino falou no Sabedoria do Evangelho, volume 6, capítulo Carta de Libelo, ele utiliza essa expressão, e o volume 2 também tem um capítulo sobre isso. Mas o volume 6, especificamente, Pastorino diz o seguinte, e há outros livros que falam a respeito. Na época de Jesus, na época da antiga Palestina, havia a tradição, a gente já falou isso aqui, né? A tradição escrita, da lei escrita, e a tradição oral. Na tradição oral, havia escolas de rabinos que, ao ler os textos de Moisés ou outros, interpretavam que não, Moisés quis falar isso, Moisés quis falar aquilo, Moisés quis dizer aquilo. Ou seja, era a tradição oral. Por isso a gente vê Jesus falando, o que é que lês no texto? Ou o que é que ouviste? Ouvistes o que foi dito? A tradição oral. Haviam duas escolas mais famosas na tradição oral. A escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Hilel era um profeta, era um rabino muito mais humano, flexível e tolerante, condescendente. E Shammai era mais austero. Hilel é até citado no livro Lampadário Espírita, prefácio, que Joana de Anjos traz uma história belíssima que os palestrantes costumam citar em palestra, uma história belíssima no prefácio de Lampadário Espírita, Hilel, que era o avô de Gamaliel. Hilel é um dos personagens mais importantes da tradição hebraica. O avô de Gamaliel. Gamaliel seria o mestre de Saulo de Tarso. Hilel era uma das pessoas mais importantes, mas Hilel interpretava de uma forma e Shammai interpretava de outra a carta de repúdio e os motivos da separação. Para Hilel, a tradição de Hilel estabeleceu o seguinte, que por qualquer motivo as pessoas podiam se separar. Qualquer motivo. Inclusive ele coloca, se o homem não gostar da comida que a mulher faz, eu estou repetindo só o que existe lá, né? Não gostou de alguma coisa, então pode escrever uma carta de separação. Shammai já dizia que somente é possível a partir do adultério, somente a partir do adultério, ou se a mulher impedir o homem de seguir as leis. Né? Que, na verdade, aqui há um detalhe muito importante que é importante frisar. A palavra adultério usada no Evangelho é no sentido matrimonial e no sentido divino. Ora aparece no sentido matrimonial e ora no sentido divino. Sabe por quê? Já falamos isso aqui, né? A relação da criatura com Deus é comparada com o casamento. Os judeus faziam isso, por isso que Jesus, em alguns momentos, conta parábolas de casamento. As 10 virgens que esperavam o noivo, a do banquete nupcial, né? O festim de bodas. Por quê? Porque era um símbolo. Como a união matrimonial é uma união muito íntima, a ideia do hebreu é que havia a necessidade da criatura se unir intimamente, ter uma relação íntima com Deus. A semelhança de um casamento, uma relação íntima, próxima, de intimidade. Essa é a ideia. Essa era a relação ideal. Daí, em alguns momentos, o judeu que não praticava a lei estava cometendo adultério. O judeu que transgredia a lei, ou que valorizava as coisas materiais em detrimento das coisas divinas, estava traindo, estava adulterando ou estava se prostituindo. Então, adultério era um desvio religioso e adultério poderia ser também um equívoco matrimonial. Então, em alguns momentos, quando se utiliza a expressão adultério, pode ser as duas coisas. Né? E aí Shammai falava isso, ou seja, o adultério, que seria impedir de cumprir a lei, que é um adultério com relação a Deus, ao divino, ou um equívoco matrimonial.
E aí a gente entra na resposta de Jesus. Jesus diz que não leste, ele está falando de um texto, não leste. Ó, a pergunta dos fariseus é uma pergunta embaraçosa, de botar Jesus na parede e de perturbar o próprio mestre, né? Então, a gente vê que a coisa não é simples. E aí, Jesus responde, deixa eu pegar aqui o texto, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas mais uma só carne? Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. O que eu acho interessante é o seguinte, Jesus está citando o Antigo Testamento. Quer ver? Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Escreve Moisés. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. O que eu acho interessante é que Jesus cita o Antigo Testamento, mas não ao pé da letra. Demonstrando que ele entendia. Ele diz, não leste desde o princípio. Por que o princípio? Porque ele está citando o texto mais antigo, o primeiro texto, Gênesis. Há uma tradição judaica que diz o seguinte, como a tradição judaica não é só patriarcal e que valoriza os anciãos, por isso que o mais velho é mais valorizado que o mais jovem, os mais velhos é sempre mais respeitado. A palavra do mais velho tem predominância numa reunião, sempre é uma cultura dos anciãos do mais velho. E é assim também na interpretação. Sabe como você vence um debate na interpretação? Se alguém apresenta um argumento e você quer apresentar outro argumento para vencer, você tem que citar um livro mais antigo. Gênesis era o mais antigo de todos, era o primeiro. Então, quando Jesus fala, não leste desde o princípio o quê? O princípio, o primeiro livro. Que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e aí ele cita de uma forma que faz referência, mas não ao pé da letra, demonstrando que ele dominava os... Rapaz, os fariseus deviam ficar eriçados com aquilo, porque o acesso aos livros sagrados não era uma coisa fácil. Um galileu era pobre para ter acesso. E para saber aquilo de memória, a ponto de citar, não apenas de memória, mas ao seu modo, demonstrando que não apenas decorou, mas dominava, é um negócio de ficar estupefato. E o que é interessante é que Jesus diz o seguinte, olha que coisa interessante, que deve ter também chamado a atenção. O Pastorino fala isso, né? Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Ele cita Moisés e fala de uma coisa importante. Na tradição judaica, o homem não largava sua família de origem. Isso era um absurdo. Era se sentir desamparado. Era a mulher que saía da sua família e incorporava a família do marido. Olha o que Jesus propõe. Jesus fala que o homem deve abandonar a sua família para se unir à sua mulher e fazer-se uma só carne. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a união tem que ser tão forte os sentimentos que quebra os laços mais caros, que são os laços de origem, os laços iniciais. Ele está invertendo o jogo, porque era fácil na cultura e era comum, aceitável, a mulher se unir ao homem e ser incorporada à família do marido. Mas o homem quebrar as tradições e se desvincular da família de origem para se unir à sua mulher, era não apenas um desrespeito, mas era ficar desamparado. Jesus está propondo isso. Está dizendo que uma união somente é possível e deve ser vista dessa forma. Quando você tem o desejo de até quebrar aspas, né, simbolicamente, para fazer outros laços. É tão forte que você quer fazer outros laços, não da família de origem, mas agora é constituir outra família. Estabelecer outros laços. E aí a gente entra na última parte. A última parte fala quando os fariseus... E por que Moisés, então? Já que você está falando que é um laço forte, que deve ser respeitado esse laço, que é um laço sacrossanto, que é um laço que deve ser valorizado, por que Moisés permitiu a carta de despedida? A gente já explicou aqui, que é uma evolução do direito. Nem sempre os judeus percebiam, compreendiam isso. E aí, Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, aquele desamparo que a gente falou, aquela injustiça toda. Moisés... E é interessante, olha o texto, isso que Pastorino que percebeu isso. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e despedisse. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu.
Os fariseus diziam, Moisés ordenava. Jesus responde, Moisés permitiu. Ou seja, que não é ordenar dar a carta de separação, é que é permitido, a depender da circunstância. É possível. Olha que a resposta de Jesus no final não é bem entendida, mas inverte o jogo e protege a mulher. E a gente vai entender aqui por que isso. Os interesses legais eram quase sempre voltados, portanto, como a gente falou aqui, em relação ao sexo masculino, né? E aí, é interessante a gente pensar o seguinte. Quando Jesus conclui a resposta dele, ele diz a seguinte, só por uma razão. Porque os fariseus esperavam, Jesus, você concorda com Hilel ou com Shammai? Qual é a sua opinião? Por qualquer coisa ou somente por alguns requisitos? E aí, Jesus responde de uma forma muito especial, falando o seguinte, por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, olha que coisa interessante, quando ele fala isso, a não ser em caso de adultério, ele está falando do adultério feminino. Por quê? Porque não havia adultério masculino, a gente já falou isso aqui. Havia poligamia masculina na prática, isso era permitido legalmente. A não ser por causa de adultério, e desposa a outra, e aí ele continua. O que é que ele está querendo dizer com essa colocação? Ele está dizendo o seguinte, adultério aqui era entendido de outra forma, não é? Então, se uma mulher com todo o paradigma legal se interessa por outra pessoa, o discurso de Jesus era para o homem, não era para a mulher. Ele estava dizendo o seguinte, homens, se uma mulher, já que ela é a hipossuficiente, é a mais amparada, o vínculo deve ser mantido, o homem já tem liberdades a ponto de ter uma poligamia, portanto é dever do homem amparar a mulher, mas se a mulher se interessar por outra pessoa, portanto algo de sentimento, daí o adultério, não é? Porque a linguagem era pobre, ou seja, adultério significa o quê? Eu me interessei por outra pessoa. Se houve esse interesse, é claro que a gente sabe que nem todo vínculo extraconjugal é por sentimento, às vezes é por sexo, etc. A gente vai desenvolver isso depois. Mas, simbolicamente falando, o adultério é o quê? Entendido ali. A mulher, com todo esse paradigma legal e cultural que ela sabe, ela se interessou por outra pessoa, que você, marido, libere ela. Sabe por quê? Porque ela está movida por amor. Se ela tem um sentimento por outra pessoa, você chame ela e acerte as contas. E legalize a situação para que ela possa viver com outra pessoa. Essa situação. Por isso, ele diz, por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, aí ele entra numa questão aqui legal, importante, que Allan Kardec percebeu. Despede sua mulher, não sem caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Essa banalização das relações que acontece, e que acontecia, e que levava a mulher desamparada, mesmo com a carta de despedida, ao apedrejamento, como a gente comentou, ao apedrejamento. O que é que Jesus fez? Em vez da mulher ficar sendo marido de outra, e aquilo gerar uma confusão e ela ser vítima de uma morte, porque a culpa recaía sobre ela, Jesus estabelece algo para substituir o apedrejamento, dizendo que alguém que se desvincula de outrem, nem sempre, por conta das situações, às vezes ilícitas, deve ter a oportunidade de um segundo casamento. Por quê? Porque essa mulher, muitas vezes, estando desvinculada agora do seu marido, inicialmente, poderia ser objeto de perturbação e ter a sua vida em risco. Kardec vai dizer, a gente vai colocar isso. Para abolir uma lei que era severa, que era o apedrejamento de mulher, ele colocou outra que também é temporária. A impossibilidade de um segundo casamento. Essa era a ideia. Então, essa é a ideia. Mas só para concluir, meus amigos, e olhe que eu não falei tudo, mas para dar espaço aqui para o acréscimo, alguma coisa. Não separeis o que Deus uniu. Não separeis o que Deus uniu. Sabe que a Bíblia de Jerusalém coloca na nota de rodapé? Aqui está uma clara alusão que Jesus falava da indissolubilidade do casamento. Como todo francês, errou. É muito elegante na linguagem, mas errou. Né? A Bíblia de Jerusalém errou. A gente pega outras Bíblias, a mesma coisa. E o que é pior? Em algum momento do trecho do Evangelho de Mateus, que Kardec suprime, mas ele continua, né, falando sobre o casamento, etc., e falando sobre o serviço do reino de Deus, a Bíblia de Jerusalém ainda erra da outra fora, quando diz assim,
E Jesus conclama que aqueles que querem servir ao reino de Deus deva exclusivamente adotar a continência sexual e a abstinência. E aí toda a instituição do celibato. E veja como a gente comete alguns equívocos sem ir na simplicidade do evangelho. Simão Pedro, que era o líder do grupo, era casado. Jesus elegeu o líder dos apóstolos casado e estava conclamando a continência sexual para servir a ele. Que a Bíblia de Jerusalém tem uma nota dizendo assim: entre as relações promíscuas e o casamento é melhor o casamento, mas entre o casamento e o celibato é melhor celibato para servir a Deus. E esse erro foi se perpetuando. E o que é pior, o erro do não separeis o que Deus uniu é o seguinte: o que Deus une, o homem não deve separar. E aí o que é que aconteceu? O casamento religioso, que deve ser indissolúvel da tradição romana, da construção judaico-católico-cristã, a ideia de que alguém que se vinculou não deve se separar, deve se manter vinculado, né? Porque Deus é o que uniu. Se Deus uniu no altar da igreja, não deve ser separado. Olha o erro que a interpretação bíblica levou. Aí eu pergunto, quando Jesus citou essa passagem, ou melhor, falou essa frase, porque essa frase é dele, não está no Antigo Testamento, é dele, havia igreja católica? Havia casamento religioso dessa forma? Cerimônia religiosa? Então ele não estava se referindo a isso. Não separeis o que Deus uniu. Não era um casamento religioso que ele estava dizendo. Ele estava se referindo a outra coisa. O que é que Deus une? O que é que realmente Deus une? É o sacerdote? É a autoridade humana que vai unir? É ela que tem o poder divino que Deus outorgou para unir? O que é que Deus une? O que é que vige na qual é a manifestação de Deus por excelência? É a lei de amor. Se a lei de amor é a expressão de Deus no universo, o que Deus une é o que o amor une. Olha a questão. Então, o homem não separe aquilo que o amor une. Porque o amor legítimo é de ordem divina. E se há o vínculo de afeição sincera, que aquilo seja respeitado. Essa é a ideia. Só para concluir, a gente passar aqui para o comentário. Na obra Há 2000 anos, há um momento específico que parece fazer alusão a essa passagem. Eu não vou me lembrar os nomes das personagens. Eu li, já faz mais de 10 anos essa obra. Consulto de vez em quando, mas não li integralmente nunca mais. Mas há um trecho da obra que fala... Emmanuel é o personagem principal, o senador Públio Lentulus, quase todos os espíritas sabem disso. E havia uma personagem da obra, que é uma mulher, que tinha desejo sobre ele. Emmanuel era casado com... Públio Lentulus era casado com Lívia, e essa personagem tentava, de alguma forma, gerar uma intriga no casamento dos dois, para ter alguma chance com Públio. Essa era a ideia. E essa mulher foi até Araxes, um paranormal da época, um médium, dedicado à bruxaria, e era um médium autêntico, Emmanuel descreve, era um clarividente, só que era um médium comercial, era um médium que vivia a serviço do mal, trocava favores mediúnicos em troca de benefícios materiais, e fazia de tudo. Só que Lívia, que estava do lado de Públio Lentulus, era um espírito, Fúvia, um espírito muito evoluído. Muito evoluído. Olhe como o médium era autêntico. Ele recebeu essa senhora, e conversa vai, conversa vem, ela colocou o propósito, ele concentrou, teve uma visão psíquica, foi até a casa do senador romano e viu a atmosfera, viu as particularidades espirituais, voltou da emancipação, da clarividência, e disse: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, por aqui tem passado inúmeras criaturas, e eu aceito, se me pagarem bem, eu aceito tudo. Se você quiser fazer o serviço, eu faço. E eu vou dizer mais, as forças inferiores que a gente vai acionar podem perturbar o senador. E eu vou dizer mais, se você quiser, vai perturbar tanto ele que você vai ter acesso a ele. Se você quiser, você vai conseguir envolvê-lo e seduzi-lo. Mas eu lhe sugiro, e olhe que eu estou aqui falando algo que eu vou perder dinheiro com isso. Eu lhe sugiro, não faça isso. Sabe por quê? Porque eu estou ouvindo um anjo na casa dele. E as dívidas, o laço que esses dois têm é um laço forte. E a dívida que você vai acarretar e vai carregar, se você se interferir nesse laço, vai ser pesada demais e você vai sofrer durante muito tempo. Você não está preparada para um amor sublime como a daquele anjo. Você ainda é uma mulher cheia de caprichos. Não interfira no destino, porque você tem o poder de interferir. Ele vai cair na sua sedução. Mas depois você vai amargar pesados tributos na conta divina.
E Emmanuel faz alusão à questão dos vínculos que Deus une, ou seja, os vínculos que o amor une, o amor legítimo une. Então, mais ou menos isso. Vamos agora abrir espaço para considerações. A questão é delicada, mas assim... Por isso que eu digo que o texto, o ensinamento, tem o desdobramento espiritual, psicológico, tem uma série de nuances aí que a gente ainda nem abordou, nem entrou. A gente ficou praticamente restrito ao texto bíblico, né? O texto bíblico, o contexto da época e a intenção de determinada palavra de Jesus, porque descontextualizada parece estranho algumas coisas que Jesus falou nesse item aqui, né? Até porque, como a gente diz, era conversa de peixe grande. Era conversa de intelectuais e Jesus estava citando a lei. Ele cita pelo menos uns 3 ou 4 versículos do Antigo Testamento num diálogo bem curto, né? Mas a questão aí proposta é o seguinte: do ponto de vista espiritual e espírita, eu posso ter afeição, aí falando do ponto de vista aí espírita, eu já estou adiantando as próximas semanas, eu posso ter afeição por muita gente, o que não quer dizer que eu preciso ter vínculo sexual com todo mundo. Eu posso amar todo mundo. O amor é do espírito, né? Agora, há papéis específicos que determinadas relações exigem. Da mesma forma que o amor é um só, mas expressa com o filho de uma forma diferente que expressa com a esposa, por exemplo, com o marido e assim por diante, né? Isso. Havia muito isso, né? Por interesses, né? E essa instituição vai perdurar durante muito tempo, né? Muito tempo. No caso da cultura judaica, não havia essa ideia que houve muito na Idade Média de reunião de patrimônio, né? Havia mais o desejo de um patriarca que se interessava por algum motivo por uma mulher, né? E aí adquiria através do dote, né? Não havia essa cultura que na Idade Média houve, né? Onde os nubentes às vezes se conheciam apenas na lua de mel, porque os casamentos eram arranjados pelos pais, eram organizados pelos pais. Eu já estou adiantando, à luz do espiritismo, a gente pode dizer que até esses quadros, esses casos aí, tem um planejamento espiritual. E às vezes um planejamento espiritual que resulta em uniões infelizes, mas uniões provacionais, né? Por causa de um contexto legal na época, social na época, mas que tipo de espírito é que estava naquela situação? Às vezes eram espíritos que, impulsionados, né, solicitaram esse tipo de experiência, porque por uma obrigação legal, ou de um rei, ou de um nobre, tiveram que conviver juntos, e por outra razão não conviveriam juntos. Um ia matar o outro, né? E às vezes matavam-se mesmo assim, né, como aconteceu. Então havia às vezes ali um projeto espiritual por detrás que foi arquitetado, né? Mas é óbvio que eu acho que não foi entendido totalmente essa palavra de Jesus. Eu acho que os discípulos mais próximos entenderam. Mas você colocou uma coisa muito importante. Jesus estava falando, não era com a população geral. Estava falando com estudiosos da letra, da tradição bíblica. Por isso que ele falava em alta linguagem. Você vê que ele não repetiu esse ensinamento em nenhum outro momento, principalmente diante da multidão, né? Porque essa compreensão dos relacionamentos é algo muito complicado para as pessoas na época, inseridas naquela cultura, entender. Tanto é que ele não combateu a poligamia masculina na época, porque ele sabia que seria perder tempo e gastar energia. Era uma coisa muito arraigada, era violentar demais, né? Mas ele coloca isso, né? Tem algumas traduções, isso é interessante colocar, antes de passar para a Karina. A tradução de Haroldo Dutra Dias coloca a ideia, o seguinte, Haroldo coloca, inclusive, entre parênteses, não separe o que Deus, pelo jugo, uniu, né? A expressão jugo, a expressão de vínculo, mas a expressão também de fardo, de compromisso, né? Daí, conjugal. Jugo compartilhado. Veja que a gente criou isso ao longo do tempo, de que a relação conjugal é um fardo. É um negócio pesado, né? Isso é de antigamente, né? Por que será, né? O Velho Testamento, ele remete muito ainda às traduções do Código de Hammurabi. Então, Moisés, quando ele vem com a lei mosaica, né? O Torá, os livros dele, deixa muito claro que isso já é uma evolução. Porém, o raciocínio é muito patriarcal e materialista. Eu acho que esse diálogo aí entre os fariseus e Jesus mostra o conflito entre o materialismo e a parte espiritual do amor, porque Jesus vem com a palavra de amor no Novo Testamento.
No Antigo Testamento, a mulher era propriedade, era coisa, como Paulo fala. Inclusive, uma das coisas que eles prezavam é que a mulher era uma reprodutora. Tanto que, se ela não tivesse filho com o marido morresse, tinha que reproduzir com o cunhado. Então, já é um passo muito grande quando a gente vem e fala: o vínculo não é mais de propriedade, o vínculo é de amor. Vocês interpretam a lei de uma forma muito equivocada. Karina mencionou uma coisa interessante. Era uma sociedade tribal. Por quê? Com o cunhado? Para manter a linhagem e não se perder. Né? Valorizava muito as tribos. Ele não especificou. Está perguntando se não separe o que Deus uniu em referência ao primeiro ou segundo casamento. Ele não especificou. O que ele disse é que é legítimo as uniões por afeto, por amor. A gente vai examinar isso aqui, que há uniões que são exclusivamente materiais, que são vínculos materiais ou fortuitos. E até há, eu já estou antecipando aqui, até há uniões que não foram programadas, que foram desencadeadas por um livre-arbítrio, né? Até famílias. Perfeito. É esse o ponto, Elber. É esse o ponto. Tanto é que Kardec, nessa passagem, em alguns trechos próximos, vai dizer que os vínculos exclusivamente materiais, ao romper-se com a matéria pela desencarnação, as almas não se buscam. Porque ao vencida a matéria, não tem necessidade mais de se unirem, não se atraem. Os vínculos com a alma, pela alma, é que permanecem duradouros e continuam no além-túmulo.